cuidado. Então, este kit do Porto Folia, hoje, no fim do programa, tem sorteio, não é isso, Luana? Tem, daqui a pouco. Então vai mandando mensagem pra gente no 99972-1100. E olha só, a frota de carros cresceu em todo o país, mas com esse crescimento aumenta também uma outra estatística. São mais de 8 milhões de brasileiros com medo de dirigir. E agora a gente fala com o psicólogo Elias Baltazar, do site Terapia de Bolso. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Luana. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão assistindo aí. Bom, o medo de dirigir é mais comum do que a gente imagina, né? Então, como que a gente pode identificar esse problema? A pessoa que está aí com esse medo e não sabe que tem esse problema tão grave, né? Assim, algo tão assustador, né? Sim, na verdade, esse é um medo que passou a existir justamente, como você falou, com o advento, né? Da vinda da grande frota de carros, né? E a partir daí as pessoas começaram a demonstrar, né? Alguns que teriam esse medo. Para identificar, a gente tem que pensar o seguinte: ter o medo é algo normal, né? Mas aí a partir daí a gente tem que pensar assim, eu me privo de algumas situações por medo de dirigir, né? Eu deixo de estar em algumas situações, ou eu sinto aqueles sentimentos de ansiedade, taquicardia, sudorese, um nervosismo muito grande na hora de dirigir. Aí a partir daí você começa a identificar que realmente tem um medo mais irracional de dirigir. Ah, perfeito. Então tá aí, já identifica esses sinais, se você passa por isso, né? Que às vezes o medo é normal, mas não assim que chegue a te dar sudorese, né? Enfim, calafrios, né? E olha só, a maioria dos medos é por traumas? Existem os medos por traumas, né? Há pessoas que passaram por alguns episódios e a partir daí desenvolveram o que a gente pode chamar de o estresse pós-traumático, né? Mas existe também uma grande quantidade de pessoas que é devido ao traço da personalidade dela. Então, uma pessoa que já é mais tímida ou uma pessoa que teve uma criação onde ela foi impedida de ter uma personalidade mais aberta, né? De buscar o novo. E aí, nesse sentido, o medo de dirigir vai se classificar até como uma neofobia, né? Um medo do novo, de um comportamento novo, de uma nova aprendizagem. Perfeito. Inclusive, coincidentemente, eu aprendi a dirigir, fui procurar fazer autoescola porque eu estive numa situação traumática, né? Quando era pequena, enfim, fui colocada numa situação com uma pessoa alcoólatra no volante e eu não sabia o que fazer para impedir aquilo, né? Inclusive foi na BR, a Polícia Rodoviária Federal parou a gente, graças a Deus que denunciaram, né? E depois disso, dessa situação em que eu estava, eu não sabia como sair daquilo, né? Tava eu e mais duas crianças, né? E essa pessoa que era alcoólatra e mais um outro que estava alcoolizado. Então, a gente não sabia como parar o carro, né? Que, inclusive, ela foi pela esquerda na BR, enfim, estava totalmente errada. Que e graças situação, a Deus, hein? foi horrível. E, inclusive, as pessoas denunciaram que passavam pelo carro, foram na polícia e aí, graças a Deus, a polícia estava na BR e parou a gente. E a gente, graças a Deus, sobreviveu. E aí, depois desse dia, eu fui fazer autoescola, fui tentar aprender a dirigir, porque, pelo menos, para conseguir sair de uma situação como essa que eu não sabia. Para não ficar refém, né? Exatamente. E aí você vê o oposto, né? De uma pessoa, aí vê assim, a necessidade de ter o medo, né? Não medo enquanto fobia, né? Aquele receio. Eu fiquei com medo de dirigir depois, assim. Eu aprendi, mas eu não tinha, assim, fiquei uns anos ainda para pegar mesmo carro, para dirigir. Fiquei com medo desse trauma que eu passei, mas também já tinha, tinha um motivo, né? Tinha um motivo. Bom, quem mais é afetado com esse trauma? Mulheres, homens? As estatísticas mostram que 85% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres, né? Então aí 15% apenas homens. E são mulheres numa faixa etária de 35 a 45 anos, ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma oportunidade mais tardia de aprender a dirigir. Então a gente nota que é uma falta de hábito às vezes, né? Sim. Por a pessoa não ter crescido com aquilo, muitas vezes comparado até a questão do medo de tecnologia, né? Então, nesse sentido, uma neofobia também. Perfeito. E quando que a pessoa tem que perceber que precisa procurar ajuda? A pessoa vai perceber isso assim, tanto em momentos onde ela realmente está sendo prejudicada, ela está deixando de ir para algum evento social, ela perdeu algum compromisso que ela teria, como também com questões internas. A gente pode perceber que isso vai afetando a autoestima da pessoa também, né? Então, assim, nós temos na psicologia a generalização, ou seja, um comportamento seu passa a influenciar em outros comportamentos. Então, nós temos uma escala
escala que se chama senso de autoeficácia. Então você repara que naquele dia que você acorda motivada, parece que tudo vai dando certo, né? Porque o seu senso de autoeficácia tá alto. Você fala, hoje eu consigo, né? Você coloca aquela música, enfim. Em compensação, no dia que você acorda já de mau humor, parece que tudo dá errado. Isso porque o nosso pensamento, a nossa cognição funciona né? E isso funciona por associação. Na verdade, a gente vai associando. Então, assim, é interessante a gente pensar nesse sentido, né? Que a gente pode ir associando isso de uma maneira negativa. Bom, eu acompanho uma pessoa muito famosa nas redes sociais, a Mayra Card, que é coach, enfim, é uma mulher super bem resolvida, mas que não dirige por nada nesse mundo. Ela vive aí nos aplicativos, táxi, enfim, mas ela não dirige de jeito nenhum. E é uma mulher, né, que já morou até fora e tudo. Então, que assim, é um exemplo de aquisição de novos comportamentos, né? E novos hábitos. E ela é dessas que não dirige nem a pau. Ela sempre busca ou é carona, ou é de qualquer coisa, menos no Agora, carro. Luana, é interessante também, às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem a fobia de dirigir, o medo de dirigir, mas em todas as questões psicológicas pode existir o que a gente chama de ganho secundário. Então, assim, por que a pessoa não tem uma determinada doença, um determinado comportamento e parece que é apegada àquilo? Porque ela, a partir daí, passa a ter atenção. Então, em alguns casos, você tem alguém que dirige para você, né? Isso, de alguma maneira, gera uma mídia para você também. Não estou dizendo que é exatamente o caso dela, mas é interessante a gente pensar se existe algum ganho secundário. Perfeito. Bom, inclusive, é o que você está falando a respeito de que quando acontece uma coisa, você fica prestando atenção naquilo. É como quando, por exemplo, você está com suspeita de gravidez. Aí parece que o mundo todo fala de gravidez. Não é. É porque você está mais atento àquele assunto. É como esse caso, Isso, né? O pensamento é associativo, a cognição, né? Um pensamento busca outro. Bom, e quais as consequências de quando a pessoa tem esse trauma, mas que não trata? Eu acho que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Aconteceu uma generalização negativa. Ou seja, a partir daí a autoestima da pessoa baixa, né? Fica com talvez ela não demonstre isso, ela tenta esconder, mas ela começa a pensar, poxa, eu não sou capaz de dirigir, né? Poxa, e aí isso vai generalizando para outros comportamentos, que ela pode ter aí uma baixa no senso de autoeficácia dela. Então, assim, nesse sentido, é interessante buscar o tratamento, até para que em outros comportamentos da vida a pessoa consiga, de repente, ter essa superação também. Bom, e quais dicas para quem está em casa e que tem medo de dirigir? Primeiro, assim, identifica se você sabe dirigir, né? Primeira coisa, porque às vezes a pessoa tem um medo de dirigir e não se dedicou a aprender, né? Ou se você já dirige e tem medo, então foi algum trauma, tenta identificar isso primeiro, para você ver se o seu caso é de buscar autoescola, se o seu caso é de buscar um psicólogo, né? É claro que a terapia sempre vai ser positiva, né? Segundo, veja as influências que tem. Às vezes a pessoa vai aprender a dirigir com o marido, vai aprender a dirigir com, ou sei lá, a pessoa que tem um carro, mas tem medo de que nada pode acontecer naquele carro, então ela até se oferece de boa vontade para te ajudar, mas quando chega ela te causa mais pânico do que te ensina. E aí, assim, tenta levar em consideração essa questão que eu falei da habituação, que dentro da psicologia, a gente pode encarar a psicologia como uma engenharia do comportamento. Então, assim, nós temos as leis da aprendizagem, que servem para aprender qualquer comportamento. Então, assim, a primeira lei da aprendizagem é a habituação. Você tem que se habituar. Então você nota às vezes que, por exemplo, os homens que têm menor incidência de medo de dirigir, eles costumam às vezes entrar no carro e acelerar, e abrir o carro e olhar o motor, né? E aí às vezes, muitas vezes é um comportamento de troll mesmo, né? Tá ali acelerando e perturbando os vizinhos. Mas se você olhar, isso faz ele entender o motor do carro, né? Porque se você deixa para saber que o carro acelera muito só no momento em que você já está no trânsito, você se assusta. Então, assim, procura se habituar com o seu carro. Se você já tem um carro, escolhe um momento onde não tem ninguém em casa, vai lá no seu carro, na garagem, abre ele todo, fecha de novo, veja cinto, sabe, olha, faça uma inspeção mesmo, abra o motor. Depois que você passar por esse período, dá uma olhada no manual do carro, aí você coloca o carro no neutro, puxa o freio de mão e liga. Liga o carro, pisa no freio, pisa no acelerador, pisa bastante para você ouvir o motor do seu carro, se habituar, até quando tiver algum defeito você poder entender, né, que está com algum defeito. E depois disso vá para um próximo nível. Escolha um horário mais à noite, dê uma volta na quadra, né, e volte para o mesmo lugar. Faça isso por uma semana. Depois você pode estabelecer assim 10 desafios, que seria: primeiro, vou à padaria.
de manhãzinha que não tem movimento, né? Ou depois vou ao mercado, né? Escolha um horário. Depois vou começar a deixar as crianças na escola. Depois eu vou visitar aquele meu parente mais longe e vai indo. Aí depois, com o tempo, de repente, vou até Candeias, vou até uma cidade próxima que seja pertinho. Vá gradualmente para você ir aumentando esse senso de autoeficácia. Perfeito. E procure ajuda profissional também, né? Porque não desista, se isso é sua vontade, se é o seu sonho, se você gosta, né? Se você pretende dirigir, não desista, procure ajuda, né? Uma hora que você vai conseguir. As estatísticas mostram que as pessoas superam, sim, né? Algumas com pouca ajuda, outros necessitam um pouco mais, mas a superação existe, né? As estatísticas mostram. Realmente, como você falou, não desista. Não desista. E é uma coisa que vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar o seu senso de autoeficácia e, de repente, até outras áreas da sua vida acabam entrando no melhora fluxo. tudo, né? Bom, a gente começou aqui com Elias Baltazar, psicólogo da terapia de bolso, e a gente quer o seu telefone para quem quiser entrar em contato, né? Qual que é o número? O telefone do Terapia de Bolso é 419-9836-4757, ou também o site, né, que é terapiadebolso.com.br. Tá, 41 é o código, né? Isso. É o DDD. 9836 4757 ou o site terapiadebolso.com.br. Tá aí, gente, entrando em contato, então, se você precisa de ajuda, procure aí o Elias Baltazar. Obrigada, Elias. Muito obrigado, Luana, muito obrigado a todos que acompanharam aí. Olha, como a Luana disse, não desista. Não desista. É algo que você pode superar. Isso aí. Bom, e agora a gente vai pro WhatsApp 999721100 lá. Oi, gatinho.